Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz, nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje eu estou conversando com a Iradi de Brito e a Cleide Hoffman, que são uma das autoras 16 autoras do livro Histórias que Inspiram, do Núcleo Mulher CDL, do CDL Palhoça. Essas conversas que a gente tem nos últimos episódios e que vocês têm que ir lá conhecer, porque são 16 mulheres com histórias incríveis, inspiradoras realmente, e que o Núcleo teve uma sacada maravilhosa de trazer isso para inspirar quem vai ler, quem vai estar lá no dia 23 de agosto na CDL Palhoça para acompanhar o lançamento desse livro. E hoje a gente vai conversar com elas e entender como é que foi essa jornada de escrever e colocar a própria história no papel. E assim, em poucas palavras, porque não dá para botar tudo, né? Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estar participando aqui. A gente que agradece, é um enorme prazer poder estar participando aqui junto com você, Maiara, junto com a CDL, com o Núcleo da Mulher, né, que sempre nos inspira tanto. A gente tem muito, muito a agradecer mesmo por essa oportunidade. Iradi, foi um desafio, né? São só 10 páginas, né? E aí, 10 páginas traduzir uma vida inteira, mas principalmente essa relação que é tão acolorosa com o núcleo. São mulheres incríveis, são mulheres de história, de vivência, de tudo. E quando a gente está nesse meio, aí a gente tem muito a aprender. Eu, com certeza, eu tive muito a aprender e tenho muito ainda. Então, assim, traçar isso em poucas palavras não é a coisa fácil. Tu escreve e reescreve. Chega um momento que tu diz, termina, para de escrever, porque tu não vai inventar mais a roda, ela já está inventada e só tem que colocar em 10 páginas. Então tá, bora lá. Eu acho que esse foi o maior desafio. Imagino, deixar sucinto, né? Mas antes de entrar na história de vocês, eu quero saber como é que vocês chegaram na CDL. Como é que foi esse encontro? Mas provavelmente vai ser, Mel, eu tenho que começar lá, né? De quando eu comecei a empreender. Como é que foi isso? Conta. Iradi, queres começar? Vamos lá. Então, eu tenho que começar então de quando eu cheguei aqui em Palhoça, em 2022. Tá. Pouco tempo, 4 anos, eu venho do Rio Grande do Sul, sem conhecer Palhoça, sem conhecer Santa Catarina, e decido, né, deixar toda a minha vida lá e aqui ser algo totalmente diferente, mas literalmente começar do zero. Tá. Começando do zero, tu não tem inspiração, tu tem um sonho, mas tu não sabe o que fazer, porque eu não era empreendedora no Rio Grande do Sul. Então, além de uma nova profissão, um espaço novo, uma forma nova de desenvolver uma nova profissão, é muito desafiador. Eu conheci a CDL por um convite de uma cliente. Ela disse assim, eu sou de lá, aprendi muito e acho que tu vai aprender também. E lá fui eu. E assim, nossa, é mudança cotidiana. No cotidiano, tu começa a ouvir. Hoje eu começo a fazer assim: as histórias que eu ouvi das mulheres que já empreendem e que são guerreiras e que estão no topo, eu fico tentando lembrar sempre das conversas delas para que eu consiga errar menos, porque eu erro muito ainda. Então, nesse errar menos, eu vou tentando botar o meu melhor, mas sempre trazendo um pouco essa coisa do que eu aprendi lá, como eu coloco na prática e como essa prática é traduzida no atendimento aos meus clientes. Então, acho que eu tenho uma convicção, eu acho que eu já teria mudado ou feito totalmente diferente se eu não tivesse conhecido o núcleo de mulheres. Então, Porque eles trazem muitas ferramentas, né? Coisas assim que tu não imaginava que tu precisava. O básico a gente sabe que precisa ali, como administrar, como conversar, como falar. Mas às vezes tem coisas assim que tu vai assistir uma palestra, tu pensa, mas será que cabe para minha profissão? E no final tu percebe que sim, né? Exatamente, né? Tu tem, pode saber, eu sabia muito pouco, juro que eu sabia muito pouco, depois vocês vão entender por quê.
Mas quando a gente escuta várias histórias de mulheres que venceram naquilo que mais amam fazer, tu consegue trazer muito dessa história para a tua vida, para o teu empreendimento. E aí, até porque eu não dizia nunca, eu tenho, ainda digo hoje, eu tenho um espaço, eu não sou empreendedora, eu sou uma pessoa que desenvolvo um trabalho que eu amo, né? Entendi. Não se Mas vê ainda como empresária. exatamente, exatamente. Então, por isso daí eu até olho assim, a forma, algumas coisas, tem coisas que eu não quero esquecer de como eu sou, mas outras coisas eu preciso aprender e colocar em prática. Esse precisar aprender, eu realmente eu olho para essas histórias, e essas histórias muitas vezes me inspiram. Uhum. E aí, bora lá, Bora lá. tudo na prática. E pra ti, como é que foi chegar no CDL? Eu cheguei com um convite de uma amiga minha, a Eli, foi ela que me apresentou, ela já estava lá há um bom tempinho. Hoje, por exemplo, eu acho que ela não está mais, mas eu ainda continuo um pouquinho relaxada, mas tô lá, meu nome tá lá, faço parte do grupo, né? Nem sempre conseguimos acompanhar tudo, mas foram momentos de muita transformação, porque eu venho, sou uma pessoa muito simples, né? Então eu vim da roça, algo que vim morar para a cidade, onde foi sempre um sonho muito grande. E meus olhos até hoje é engraçado que quando a gente vai, assim, desce o morro e vê um monte de luzinha, sabe? Aquilo toca lá no fundo do coração, porque no sítio a gente não tinha nem luz, né? Então era algo que me encanta muito até hoje. A hora que a gente tá assim em cima de uma lomba, eu vejo toda a cidade, sabe? Aquelas luzes todas, aquilo dá um quentinho no coração. E com isso eu vim morar na cidade, aí eu sempre tive um sonho de ter o meu trabalho, mas precisei primeiro voltar a estudar, que o pai não deixou nós estudar, então eu precisei terminar meus estudos, para daí começar algo, e naquilo eu vi uma oportunidade. Eu sempre via na frente da minha casa uma moça que passava com uma van escolar. Aquilo me chamava sempre muita atenção. E um dia eu olhei assim, eu vou fazer isso também. Não sabia nada do que era. Simplesmente fui na prefeitura, vi o que precisava, comprei um carro e comecei. E foi algo que deu muito certo. E eu tenho essa empresa até hoje, né? Ela já tem 24 anos, vai completar esse ano. E agora eu estou há 4 anos somente na administração. Mas ainda minha empresa está aí, está forte, firme e forte, trabalhando. Tenho meus colaboradores hoje. E a gente só fica mais na manutenção, no lado financeiro, que é o lado mais burocrático, né? E graças a Deus eu peguei uma equipe muito boa, que só tenho elogios disso, né? Mas o que fez deixar de uma empresa de 20 e tantos anos? Eu sempre digo que Deus, ele é o nosso maior guia, ele é o nosso maior propósito, e toda vez que a gente vem para essa terra, ele tem um propósito para nós. Só que muitas e muitas vezes nós não sabemos ver, ouvir e nem sentir o recado que ele tem para nós. Porque eu precisei de muitos desafios para me permitir ver o que Deus tinha para mim. E eu digo que ele sempre fazia: ei, acorda. Ei, acorda. Mas sabe quando tu tá na zona do conforto, que é o total desconforto? Aqui tá bom, tá quentinho, molinho, gostoso, mas tá atoladinho até o pescoço, e vai empurrando a vida assim. E até foi um grande desafio de saúde de uma das minhas filhas, e eu fui estudar terapia para praticamente salvar a vida dela. E nisso eu me apaixonei completamente pela transformação e tal. E depois de ter estudado, mas eu fui estudar não para me formar, mas sim para auxiliar ela. E quando tudo se acalmou, na graça de Deus, o problema de saúde dela a gente conseguiu estabilizar, ela foi curada, para mim foi uma graça que Deus me proporcionou, nos proporcionou, né? E com isso eu me perdi. Sabe aquela coisa que tu tá há uns 4 anos ali na frente, na luta, faz, e procura um médico e procura outro, todos os istas
que existe, a gente tinha ido, e o meu foco estava praticamente 3 anos ali, em cima dela. Quando tudo acalmou, tu começa a olhar para os lados. Tá E agora? perdida. Aham. E agora? Aí tu começa a analisar. Gente, que de meus amigos esses anos todos. Uhum. Enquanto tu tá lá, tu nem te dá conta. A vida vai A passando, vida vai muita coisa vai passando. ficando para trás e a gente não percebe, né? Isso. Eu assim, gente, que deu o apoio desse povo. Aí tu começa a sentir perdida, te sentir num vazio, tu começa a olhar assim, e agora? O que fazer daqui para frente? Aí foi aonde eu fui mergulhar no meu interior. Aí eu fui em busca de cursos, terapias, coach, PNL, tudo que possa imaginar para primeiro me curar. Curar todas as minhas dores, curar meus bloqueios, curar meus traumas. E sim, quando os meus estão curados, agora eu curo o dos outros. Então, eu sempre digo que foi algo assim incrível. E nesse início de transformação foi onde entrou a CDL. Que daí ele me convidou, Cleide, tem um grupo de mulheres, vamos lá conhecer. E a CDL me acolheu com braços abertos, foi muito bom. A Meire, na época era diretora, né? Então ela me acolheu muito, muito, sempre com muito carinho, com muita atenção para todas. Algo que sempre me chamava atenção era o coffee que tinha, e sempre tinha o lado de as coisinhas sem glúten, as coisas sem lactose, os produtos. Então era um olhar muito carinhoso. E ali foi começando a ter oportunidades de eu fazer meus primeiros eventos, uma oportunidade de participar do meu primeiro podcast foi com a CDL, foi no Núcleo da Mulher. E a conexão com todas as meninas e tal, sempre trazendo esse lado acolhedor. Aham. E é interessante, né, que nas duas histórias, que são completamente diferentes, né, mas como a gente percebe essa coisa de buscar algo mais, né, de que acende uma chama dentro da gente, que às vezes a gente nem sabe o que é, não sabe para onde ir, mas essa coisa de Deus, ele vai te mostrar. Por isso que eu já comecei outros aqui falando assim, quem sabe se tem uma chaminha dentro de você aí, de empreender, de fazer algo mais, eu queria algo diferente. Escuta aqui a história, pega o livro, lê, te inspira, porque por mais que são histórias diferentes, mas no fim todas elas têm essa força, determinação e vontade de ser algo mais, né? Algo de trazer a mudança para a própria vida. Eu costumo dizer para mim mesmo, todo mundo tem um desejo de mudança, todo mundo tem um desejo de saber o que tem atrás de uma porta, né? É um paredão, nesse paredão tem uma porta. A coisa toda é a gente se permitir abrir essa porta. E o que não leva a gente a se permitir é o medo. Quando a gente encara esse medo e vai lá, abre essa porta, nossa, eu ainda não consegui perceber em nenhum momento algo ruim atrás dessa porta. Algo desafiador, muito desafiador, mas que faz com que a gente cresça e literalmente a gente se entende olhando como é que Deus cuida de mim, como é que eu consigo, eu sou tão abençoada por tamanha coisa boa que está aqui, caramba, e por que eu não abri antes? Por que eu não me permiti antes? Eu esperei 53 anos para fazer isso, né? Então, para que tanto tempo? A gente aqui tá com uma idade meio parecida, acredito eu, né? Vizinhas. Na idade também, né? Mas a gente não precisa sofrer tanto. Não. A gente pode e deve se permitir muito antes dessa dor, antes desse aperto, porque abrir essa porta significa que sempre tem algo bom. E se algo não der tão bem, aprenda a fazer as suas mudanças, os seus, né? Sair dessa zona de conforto. Eu acho que o que mais trava as pessoas é o medo de fracassar. Mas tu fracassou no sentido de que aquilo que tu pensou não deu certo, não foi um fracasso, foi um aprendizado e tá tudo bem, não deu certo. Mel, abri um negócio, tive que fechar.
tá tudo bem, vai abrir outro. Ou se não era para abrir um negócio, mas tu vai encontrar. E essa coisa de abre a porta, o não tu já tem. Sim, Vê a porta ali, tu já tá vendo, sim. né? O que te... É o medo? Atrás do medo tem tantas possibilidades. Tem. Depois do medo, né? Tem Sim. tantas possibilidades. Então, eu acho que o que mais a gente pode levar de mensagem é isso, né? A coragem de dizer assim, não deu certo, tá tudo bem. Mas e se der certo, né? Eu acho Perder essa que oportunidade? eu acho que é a autocobrança de si próprio. Eu acho que é o que mais trava as pessoas. As pessoas se cobram demais, se exigem demais. Algo que, além disso, é aquela coisa assim, ai, aqui tá bom, tá gostoso, tá tranquilo, eu sei o que tem. E tu vai abrir uma porta, ninguém sabe se vai ter um degrau, se vai ter uma ribanceira ou se vai ter um paraíso, né? Então eu sempre gosto de dizer que a vida é feita de escolhas e de decisão. A partir do momento que tu decide, nada mais te para. Porque daí tu vai enfrentar o medo, a insegurança, tu enfrenta todos os obstáculos para dizer assim, não, eu quero. Só que para isso, se a pessoa não tiver um propósito, não tiver algo que aquece aquele quentinho no coração, ela não vai ter coragem. E como é que foi as duas visões do empreender há 20 anos atrás? Como é que foi esse sentimento? Como é que foi começar isso? E o empreender agora? Teve essa diferença de, eu vou começar agora um negócio novo. E se não der certo? Porque às vezes lá atrás, quando começou, eu não tenho assim, vou arriscar. E às vezes não pensa no e se não der certo? E depois de muito tempo, com muita experiência e a luta que a gente sabe que é empreender, porque a gente não vai romantizar aqui, né? A gente sabe os desafios que tem. Mas depois de muito tempo vendo o empreendimento, vendo como é que é, a batalha e tudo mais, deu aquele friozinho do e se não der certo? Foi diferente dos dois? Ou não? Mel, na verdade os dois eu me joguei. Os dois eu fiz e deu certo. Assim, ó, eu posso dizer para você que lá atrás foi mais fácil. Tá? Foi bem mais fácil. Eu acho que até por conta de ser um trabalho mais comum dentro do meu meio, sabe? Para quem vem da roça, empreender algo, o que é roça? É braçal, é força, sabe? E tu vai para uma mentoria, vai terapia, não é algo braçal, não é algo tangível, sabe? E eu acho que o meu maior desafio nisso foi passar esse bloqueio. Meu. Primeiro, eu tive que vencer esse meu, por mais que eu estava preparada, mas eu precisei me vencer. E segundo, vencer a todas as críticas, todos os julgamentos de todos que estavam ao meu redor. De aquela coisa assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive problema com câmera. Nunca. Essa pessoa, ai meu Deus, uma câmera, Deus o livre. Não. Isso para mim foi algo que sempre... Natural. Tem a câmera ali, eu vou me jogar. Bom, isso para mim sempre foi muito natural. Uhum. Mas eu não vou dizer para você que não foi duro escutar de pessoas próximas quem tu pensas que és para estar lá falando. Ah, tá. Entende? Uhum. Então, foi algo que eu precisei ir trabalhando dentro de mim, até compreender que o que o outro está falando não é meu. Não. O medo que ele está querendo me impor é dele, Uhum. não é meu. E quando virou essa chave, assim, ai, vai viver tua vida que eu vou viver a minha. Exatamente. Sabe? Então foi assim, algo libertador. E eu queria deixar esse recado para quem está lá do outro lado, com medo de falar, com medo do julgamento, com medo da crítica. Meu Deus, eu vou gravar, eu vou apagar 50 mil vezes. Nossa, isso aqui não ficou perfeito, isso aqui não ficou bom. Foi. Eu pego o aqui, pá. Hoje legendo e vou embora. Eu nem olho. Ficou 100%? Não. Mas eu dei o meu melhor ali. Semana passada ainda eu fui, porque o Instagram hoje ele tá muito, que se tem muita coisa que as imagens não eram muito boa e coisa, tu precisa arquivar para dar um gás no teu Instagram, Sim, né? aham. E eu comecei a arquivar. Gente do céu!
rever, né, os primeiros trabalhos, as primeiras coisas. Mas eu sei que tinha um vídeo de 1 minuto e 30. E aquele vídeo me marcou muito. Porque, assim, além de tudo, o meu TDAH é um pouquinho alto. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade de gravar aquela coisa que é para sair bem certinho. Aham. E daí eu queria gravar aquilo que estava exato que eu tinha escrito, né? Aham. Eu sei que eu levei uma manhã inteira para gravar 1 minuto. E aqui, né? Ai, Toda robotizada, toda coisa. Mas eu digo assim, eu olhei para aquele vídeo assim, pô, tu venceu. Sabe? Então é um orgulho que dá na gente. Muitas pessoas talvez vão olhar e pensar assim, nossa, que vergonha. Mas não, aquilo para mim é um orgulho, porque foi lá que eu iniciei. Foi daquela maneira, daquele jeito. Então, eu quero que isso sirva de inspiração para você que está aqui nos ouvindo. Não pare, não deixe de realizar os seus sonhos. Agarre todas as oportunidades que tiver e se jogue, que a vida é boa demais, é bela demais para não ser vivida. E o feito é melhor do que o perfeito. Com Né? certeza. Às vezes a gente fica assim, eu vou começar, no caso, né, o meu espaço terapêutico, mas eu não tenho uma sala enorme, bonita, num prédio bem localizado e não sei o que, Então eu não posso começar, não, começa com o que tu tem. Eu já dei esse exemplo aqui antes e eu vou dar rapidamente de novo. A minha mãe também mudou de carreira, ela era empregada doméstica a vida inteira e aos 50 anos, com 35 ela voltou a estudar, porque também veio do interior e não teve estudo. Aí foi trabalhando, aos 50 ela virou massoterapeuta, se encontrou na profissão. E daí eu lembro que quando ela começou a atender, foi uma maca numa sala em casa. E o medo dela era assim, meu Deus, filha, será que eu vou ter cliente? Será que as pessoas... E assim, é começar, e né, como ela fez, começa com o que tem. E o que a gente pode dizer é isso, eu tenho vergonha de gravar, o meu TDAH vai me atrapalhar, mas vamos lá, a gente faz com o que tem, faz o melhor com as ferramentas que a gente tem, até que a gente não tenha ferramentas melhores para fazer ainda melhor, né? E nunca vamos estar prontos. Não. Nunca. Porque sempre vem novos desafios, né? Novos desafios, o mundo vai mudando, cada vez mais câmeras melhores, mais celular melhor para gravar. Antigamente não existia um podcast para a gente gravar, para fazer um conteúdo legal. E é tudo isso. Então, é você se permitir, é viver. E para ti, como é que foi a decisão também, essa coisa assim de pensar, será que os outros vão me julgar? Será que vai dar errado? Ou não? Dentro do teu coração tu disse, eu vou tentar e vamos ver no que vai dar. Então, em 2022, até 2022, eu morava no Rio Grande do Sul, mãe de 2 filhas incríveis, assessora política federal, uma relação política partidária gigantesca. E eu vim passar férias em Palhoça, retorno do Rio Grande do Sul com a certeza de que não era mais o meu lugar. Boto meu apartamento à venda, aviso, comunico às minhas filhas que eu estaria vindo para cá e na mesma semana eu vim para cá. Olha só, bastante coragem, Então, por isso que eu digo, quando a gente não sabe o que tem atrás da porta, a gente tem muito medo de abrir essa porta. Eu estudei terapia desde a década de 90. Né? Então, eu sempre fui estudando porque a minha depressão me dava essa necessidade. Tá. Eu não queria usar produto químico, medicamentoso, então eu fui para um cuidado alternativo. Então, as terapias, para mim, elas fizeram parte da minha vida desde muito cedo. E na política, tu não tem tempo para te olhar e dizer o que mais tu sabe fazer. Então, eu só fui estudando, fui fazendo serviço social, fui estudando diferentes técnicas terapêuticas, mas tudo muito para mim, meu autocuidado. Então, eu conhecia meu auto-amor, eu sabia cuidar de mim, eu aprendi a cuidar Ai, que lindo. de mim. Né?
Até para sobreviver no mundo da política, né? Então, eu ia dizer, porque são ambientes e mundos completamente O diferentes. oposto disso que eu Enquanto fico hoje. entre aspas, tá naquela guerra, aquela coisa de combate, de estar sempre lutando, o outro tá buscando o quê? A calmaria, né? Realmente o autoconhecimento, vamos deixar as coisas mais calmas, né? Mais leves, Mais né? O leves. mundo da disputa é um mundo que você tá sempre assim, né? Numa gangorra. Uhum. E essa gangorra, ela vai te dizer, enfrenta ou recua. Enfrenta ou recua. Hora tu tá numa comunidade, outra hora tu tá no palácio. Uma hora tu tá no gabinete de uma grande cidade, um prefeito legal. Outra hora tu tá lá no gabinete da cidade menorzinha e coisa e tal. Então, a gente aprende a lidar com esses mundos da diversidade. Quando tu diz, isso para mim não dá, a minha saúde não comporta mais isso, eu preciso mudar. E fazia vários anos que o meu espírito estava dizendo, é hora de mudar, te manda, vai fazer diferente, vai buscar caminhos diferentes. Esse caminho eu só tive coragem assim, no tranco, vou lá e vou fazer. O que tem lá, eu não sei. O que eu vou fazer lá, eu também não sei. Porque eu nunca imaginei viver das terapias que eu tinha aprendido até então. Né? Aí chego aqui, eu olhei para mim assim, cara, eu só sei reiki. Eu só sou mestre em reiki, não sei mais nada. Eu tinha esquecido de tudo aquilo que eu já tinha aprendido. E que não é só, né? É. Ser mestre de reiki não é só. Mas para mim, Aham, era só. aham. Ok. Daqui um pouco eu começo, é puxar um novelinho de lã. E vai puxando, vai saindo uma coisa, vai saindo outra técnica, vai saindo outra técnica, vai saindo outra técnica. Cara, daqui um pouco, no segundo ano que eu cheguei aqui, que só escrevia relatórios simplórios lá, só com dados e nomezinho, contato telefônico, daqui um pouco eu me pego escrevendo 3 apostilas. Todas as formações que hoje eu dou formação no espaço, eu escrevi as apostilas. Quando eu vi isso, eu fiz isso. Que poder é esse que estava Que escondido estava aqui? escondido. Então, assim, ó, eu resgatei conhecimentos que eu nem lembrava mais que estavam em mim. Eu nem imaginava que eu conseguia lidar com as pessoas da forma que eu lido. Eu amo tocar nas pessoas. Eu amo sentir o calor das pessoas. Eu amo sentir a alegria, a dor, a tristeza, a felicidade. E se não tem tudo isso, eu adoro trazer a pessoa para esse estado. E aí, daqui um pouco, te ver fazendo tudo isso, olhando para as filhotas que ficaram lá e disse assim, mãe, legal, você conseguiu. E eu não acho que eu consegui nada ainda, né? E não consegui mesmo, eu consegui, acima de tudo, me trazer para um outro estado que eu não conhecia. E nesse estado, nossa, é estado de presença, é estado de amor, é estado de carinho, Ai, é amor por mim mesma. aham. E esse amor por mim mesma, sim, ele vai para refletir no outro, pelo toque, pelo cuidado, por isso, por aquilo, por uma infinidade de ferramentas que eu nem imaginava ter. Porque é isso, né? A gente só dá o que a gente tem. Exatamente. Então, e eu bato na tecla sempre de que as coisas acontecem na hora certa. Tu precisou desse período todo para dizer assim, agora eu estou preparada, eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim para poder ajudar o próximo. Inconscientemente, né? Porque foi descobrir quando chegou aqui na nossa terra querida. Quando chega aqui, Mas é caramba. isso, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, a gente precisa se nutrir. Às vezes a gente fica, né? Porque às vezes o mundo dos negócios não dá certo, ou eu vou em busca de um emprego e não dá certo, Mas tu tá oferecendo o quê? O teu melhor? Como é que tu tá para receber essa oportunidade? Tu tá se sentindo bem? Tu tá demonstrando que tu realmente quer? Ou de certa forma tá bloqueado dentro de ti? Porque é isso, quando a gente destrava, que a gente olha ao nosso redor e pensa, poxa, eu
posso fazer mais. Vamos lá. Certeza. O universo devolve, né? Devolve. E com A- muito carinho, né? Muito. Aí ele É é muito bom. gentil nessa devolução, sabe? Muito. É algo... A nossa profissão, eu digo assim, que é algo maravilhoso. Eu acho que a Iradi trouxe tudo, assim, sabe? Aquela coisa assim, uma pessoa chega, tá toda desmotivada, toda triste, toda para baixo, sabe? Muitas, às vezes, chegam, eu não quero mais viver, não tenho mais vontade. E depois elas te mandam um textão, sabe? Ou um vídeo, ou um áudio falando, meu Deus, Cleide, graças a Deus, tu chegou na minha vida na hora certa. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim agora. Meu Deus, eu tô muito melhor. Como que eu não pude ver isso antes, sabe? E eu digo, é a gente ir dando a chave dessas portas para elas ir abrindo, porque muitas vezes as pessoas elas estão e precisam passar por muitas portas, e toda porta tem uma chave. E nós com as nossas técnicas, com as nossas ferramentas, que como a Iradi disse, a gente vai, parece assim que quando tu começa a atender, aquilo começa, opa, ela te trouxe isso, é essa ferramenta, é essa técnica que vai fazer bem, sabe? É uma coisa assim que eu acho que é Deus, sabe? No meu ponto de vista é Deus, porque por mais que a gente tenha estudado, mas aqui, sabe? Tu gravar tudo, e muitas vezes se eu chegar aqui agora para ti, se nós não tivermos em atendimento, eu digo, parece que quando a gente está em atendimento incorpora, sabe? Incorpora uma profissional que muitas vezes até eu assim, meu Deus, quem é isso? Sabe? Sim. Até a gente se assusta, porque tu vai passando tantas chaves, tantas ferramentas, que muitas vezes depois a pessoa vem falar, nem tu te dá conta que tu Do fez, poder que tu né? tem, que a né? gente de transformar faz, sabe? vidas. Da transformação. Então é algo assim que, para mim, Eu tenho uma frase meio chavão, assim, né? É o seguinte: se ninguém nega, e você já ouviu falar 500 vezes que tu és filha de Deus, a troco de que você ainda teima? Eu uso essa frase todo dia comigo, uso com todos os meus clientes, porque é isso, né? Ninguém diz para você o não quanto a essa frase. certeza. E o bloqueio é como é que a gente percebe a presença disso na gente, desse Deus, dessa divina luz, dessa capacidade energética de produzir a própria energia e seguir em frente, olhar com brilho, olhar com vontade para a vida, mas acima de tudo, não só olhar com alegria e com brilho para a vida, é você se colocar literalmente nesse lugar. Se eu sou filha de Deus, cara, é mais do que natural que eu tenha capacidade de cocriar o meu espaço, de dar condição para que a outra pessoa que está com dificuldade cocriar o espaço dela também. E isso tem me guiado durante todo esse tempo que eu cheguei aqui. Eu sempre achava que tinha um fundo de realidade nisso. Quando eu cheguei aqui, eu caiu assim, como que se fosse uma... Foi me Deus vesti. louca. Eu me vesti desta luz e disse, isso é meu, isso está comigo e é isso que eu quero fazer. E não dá errado, né? Não. E a Interessante gente, que não tem receita, mas também não dá errado. E a gente tem que lembrar disso, principalmente nos momentos difíceis, né? Sim. Porque, Mel, é muito fácil vocês estarem falando aí assim, porque elas trabalham com isso, né? Elas vivem a presença de Deus nas transformações que elas fazem. Mas com toda certeza teve momentos de dificuldade nessa trajetória na vida de vocês, que foi só chegar a dizer assim, Deus, eu não sei os teus planos. Eu não sei por que eu tô passando por isso, mas eu sei que tu tá comigo. Tem um propósito aí. E é nas dificuldades, é nos momentos de dor que a presença de Deus, ela é ainda mais sentida, que ainda mais a gente chama por ele.
Porque às vezes no dia a dia, quando tá tudo certo, a gente às vezes até esquece, né? De dizer assim, oi Deus, obrigada, tá? Eu Gratidão não por esqueço hoje. mais. Eu Então. também não, gente. Mas eu digo, Pra mim, as pessoas vão levando isso no dia a dia e Sim, não se piloto tocam automático, da né? beleza que é a vida. É. Do acordar, do respirar, do pegar um ônibus lotado e poder dizer assim, oh meu Deus, mas tô aqui, vou seguir meu caminho, né? Sim. eu acho que aquilo que pegando como uma das técnicas que mais eu desenvolvo no espaço, que é a massagem, né? Para mim, a massagem, ela nunca vai poder ser a massagem. É um momento tão lindo, tão gostoso, tão legal, onde tu toca na outra pessoa. Quando toca na outra pessoa, que nunca seja com a mão física, que seja com todas as tuas mãos, mãos de luz, mão de energia, mão de física, todas as mãos. Uhum. Porque a partir disso tu consegue encontrar literalmente o campo energético, é o teu campo de energia tocando naquele outro campo de energia. E se a pessoa tá com você naquele momento, quer seja na macro em qualquer forma, cara, não tem como você não sentir o campo de energia dele. Sentindo esse campo, é a presença do ser luz, do espírito, da alma, unificando isso, tocando nisso, tendo entendimento disso, não tem como não fazer também transformação. Não tem como alguém dizer assim, uau, o que aconteceu? Não tem. Não tem, com Não tem. certeza. E Então aqui foi bom que são duas terapeutas. então eu ia dizer, e como Não, vocês se conectam, Não, né? e agora eu quero colocar ainda para complementar essa conexão da frase dela com a minha. A minha frase é: tudo toma o seu verdadeiro lugar se Deus ocupar o primeiro. Olha só que a lindo. conexão Aham, que das duas lindo. frases. E eu digo que essa frase ela foi meu guia durante muitos e muitos anos. Ainda é, entendeu? Ela é meu slogan de trabalho, é a minha frase para tudo que eu vou fazer. Eu tenho essa e hoje eu adaptei mais uma, né? Mas sempre que quando eu estava, como você disse, elas não têm desafio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando tu entra no mundo de espiritualidade, que tu entrega as tuas coisas para Deus, Deus ele te coloca provas. E nós somos sempre colocados à prova, para dizer assim. E essa prova não é que ele não quer, que ele não saiba que nós somos capazes, muito pelo contrário. Ele sabe do nosso potencial e que toda vez que nós temos um desafio, nós subimos um degrau. E se tu passar por esse degrau com alegria, com paz, tranquilidade, não que não tenha os momentos de tristeza, mas sabendo que ali tu é um aprendizado para ti, é Deus querendo e te diz assim, tu é muito mais forte do que tu pensa, tu tem muito mais potencial do que tu acha que tu é. Então, vamos pro próximo. Sabe? É isso que eu coloco toda vez que eu passo por um desafio. Então, eu tenho 3 perguntas para o desafio. Eu sempre faço essas 3 perguntas. O que você quer me ensinar? No que você vai me transformar? E o que eu tenho para aprender aqui? E quando você coloca, eu sempre digo que eu pego o desafio, coloque ele na tua mão e faça essas 3 perguntas. Porque com elas, tu vai perceber que ele não é um problema, sabe? Ele é algo que Deus te deu para te ser alguém muito melhor. E fica leve, Fica. fica tranquilo. A gente tem que entender que quando a gente pede para Deus assim, ai, Deus, me dá paciência, Ele vai te dar situações em que tu tem que trabalhar para desenvolver a tua paciência. Deus, eu preciso tanto de força para buscar um novo desafio na minha vida, eu preciso de força, eu preciso de coragem, por favor, me dá. Ele vai te dar situações em que tu tem que enfrentar aquilo e desenvolver a tua coragem, desenvolver a tua força. Então, quando a gente pede muito algo para Deus, é exatamente isso. Nossa, eu pedi algo tão simples, eu pedi um amor para minha vida, mas tantos desafios, tantas coisas dando errado em relacionamentos.
Faz as 3 perguntas que agora eu vou anotar e vou fazer também. O que eu tenho que aprender com isso? Porque às vezes eu tenho que aprender a me amar primeiro, a me valorizar para achar um parceiro na minha vida em que ele vem para complementar, E, né? e não para E não suprir aquela coisa que antigamente se falava, tua cara metade, a tua meia laranja. Não existe isso. Aí tu tá sendo meia, pessoa meia, os dois se completam? Não, cada um é um ser indivíduo e precisa ser total. Não tem como não. Eu digo que a gente tem que ser sempre 100%. Os dois, né? Sim. Seja na família, um filho, enfim. Cada pessoa tem que ser 100%. Porque quando eu tiver 20%, 30% no meu dia, o outro vai estar o 100% dele para vir me ajudar a buscar o meu e recarregar a minha energia. E a mesma coisa, quando o outro estiver baixo, porque a gente tem que sempre estar o nosso completo, para poder ter o equilíbrio. Mas eu queria entender, daí nessa jornada de evolução de vocês e toda essa transformação, como é que foi o lado de empreender, de transformar isso num negócio, vocês disseram que a CDL ajudou muito e o Núcleo Mulher ajudou trazendo ferramentas, né? Como é que foi para vocês olhar e dizer assim, tá, agora tu já vinha de empreendimentos, então tu já entendia mais ou menos como funcionava, mais ou menos não, 20 anos, já entendia bem. Mas de pegar isso e dizer assim, tá, eu vou abrir a sala, eu vou cobrar tanto, vai ser dessa forma, eu vou me portar dessa forma, vou ter meu slogan. Como é que foi para vocês montar um negócio através do dom de vocês? Assim, ó, eu comecei primeiro pela internet, no mundo online. As minhas primeiras terapias foi no mundo online. E não pensa que é um mar de rosas, né? Eu gosto de trazer para a realidade que tudo cai do céu. Não, tem todos os nossos lados que a gente precisa conquistar o nosso público, trazer consciência e tudo. E a primeira pessoa que eu atendi gratuita. E ela já me trouxe mais uma. Aí a segunda, eu fiz 4 sessões a R$200, sabe? E na época, assim, meu Deus, eu dava 50 pila para cada um. Sim. Mas a transformação daquela pessoa foi tão grande, sabe? Ele era uma pessoa, ele chegou para mim, ele era lá do Rio Grande do Sul, foi um rapaz esse. Lá do Rio Grande do Sul, de vez em quando me liga, é um querido, né? E ele trabalhava com cavalos, eles faziam aqueles negócios de botar debaixo das patas, ferradura, ele fazia bainha, coisa para rodeio, aquelas ferramentas todas para rodeio. E ele chegou até mim que ele só queria conseguir colocar aquelas ferramentas dele no rodeio. Aí foi indo, ele era muito tímido, gente, muito tímido, assim, sabe? Tinha até dificuldade de falar e tal. E a gente foi indo, ele fez as 4 sessões que a gente tinha feito no pacote, depois ele fechou mais 4. E esses dias ele me ligou. Ele assim, Cleide, como é que tu tá e tal? Aí eu assim, tô bem, e tu? Me fala, Matheus, como é que tu tá e coisa... Eu assim, mulher, tu não tem noção o que tu fez com a minha vida. Eu assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu assim, o que foi, Matheus? Cleide, eu tô morando, ele tá lá pro norte, morando lá pro norte. Eu tô com 3 empresas, eu tô com uma de construção, uma fitness e a outra eu tô abrindo junto com a minha esposa com uma academia. Olha só. Eu assim, caraca, o que tu tá... O que aconteceu contigo? Ele assim, tu é responsável, ele dizia pra mim. Sabe? Então, ele diz que eu consegui fazer ele enxergar além das possibilidades dele. Sabe? Eu trouxe ele para o mundo real. E assim, eu consegui perceber que ele tinha algo muito grande dentro dele, mas ele não conseguia se ver. Ele somente queria aquilo. E ele dizia que ele tinha muito bloqueio com namoradas, com coisa. Ela disse, eu quero muito, mas aqui as pessoas, as mulheres daqui não tá dando e não sei o quê. A gente não se combina. E agora ele é casado, tá com uma filhinha, sabe? Então, ele assim, ele me mandou foto da menina, daí ele no casamento, sabe? É algo assim muito grandioso, porque a gente cria um relacionamento com as pessoas, sabe? Algo assim que ele assim, meu Deus,
maravilhoso, eu me inspirei muito em ti, tu é casada há muitos anos, e não sei o Que quê, legal. sabe? Então, ele assim, nossa, é muito gratificante, E muito os primeiros gratificante. clientes a gente nunca esquece. Não, nunca esquece. Não tem como, né? Não. Tem como esquecer. Eu lembro assim, quando eu cheguei aqui em Palhoça, uma amiga seria minha sócia, né? E foi interessante, porque eu vim para cá sem um plano B. Também não tinha o A. Hum. Simples assim. Mas eu fiz um plano A e ele tinha que dar certo, era o único. Comecei, sem saber nada de nada, assim. Comecei. E vou contar uma história bem parecidinha com a da Cleide. Uma amiga chegou, gaúcha, mais há 20 anos aqui, advogada, amiga da pessoa que seria a minha sócia, e disse assim: Irade, eu quero fazer um reiki. Era só o que eu imaginava que eu sabia fazer, né? Aham. Fiz o reiki nela, até hoje eu não perguntei qual era o motivo. Mas é que geralmente a gente pergunta, qual é o motivo? O que te traz aqui? Fiz a sessão de reiki, ela resolveu o que ela precisava resolver e pelo jeito resolveu muito bem, a ponto de nos indicar para a OAB. Olha só. Foi para dentro da OAB, conversou com a direção e pediu para a direção nos receber. E eles fizeram. Nossa, eu sou assim, sabe? Uhum. Coraçãozinho fechado com a equipe da OAB, porque são maravilhosos, assim. E eles, fomos nessa reunião, bárbaro, e eu pensei assim, cara, ninguém me conhece. Para alguém saber como é o meu serviço, eu também vou lá, vou me abrir. Fiz 5 vale presentes, dei para 5 mulheres. As 5 foram conhecer o espaço. Todas deram de presente para outra pessoa. Fizeram uma sessão de massagem, nenhuma fez reiki. Todas fizeram a sessão de massagem e deram de presente e continuaram sendo clientes do espaço. Então ali, quando aquilo aconteceu, gente, meu coração assim, toda vez que recebia alguém, era um uau. Ali eu percebi que poderia dar certo, mas eu também nunca imaginei que não daria, Uhum. né? E nessa percepção e a forma com que elas me traziam clientes. 98% dos meus clientes são indicação. Não faço para dentro para lugar nenhum, eu não faço propaganda do meu trabalho, porque primeiro que eu nunca sei fazer isso. Segundo, que eu me detenho literalmente com quem está ali comigo. Uhum. E nesse histórias mil, as histórias assim que mais me chamam a atenção é literalmente essas histórias de abertura do meu eu. Uhum. Se conhecer, se amar, se curtir. A partir disso vai buscar o parceiro ideal, o trabalho ideal, a vida linda que todos podem e devem ter, né? Inclusive a Iradice abriu, achou a criaturinha que me faz tão bem. Na medida que a gente vai se fazendo bem um ao outro, a gente vai se achando mais nesse caminho. Mas o que eu quero dizer com isso é que o que faz mesmo você ser uma grande profissional, e isso o núcleo fortalece muito na gente. Primeiro, a autoestima. É se você sabe o que você sabe fazer. Você tem esse discernimento. Nossa, eu sou boa nisso, porque se eu fiz uma vez, eu fiz 2, eu fiz 3, deu um bom resultado, acredita, caramba. Tira o pezinho de cima do muro, desce do muro e diz, abre, porque eu vou fazer isso. E foi nisso que eu me agarrei. Quando aquelas criaturinhas lindas foram lá, deitaram naquela maca, sentaram naquelas cadeiras e disseram, eu tô aqui para repetir uma sessão que eu já fiz. Não tem mais. Eu sempre digo, o cliente novo é maravilhoso, mas o Mas o cliente cliente que que volta... Eu tenho cliente, gente, da primeira sessão, ainda hoje lá comigo. Sim. E tenho, então super de boa, vão lá toda semana.
isso dá errado, só vai dar errado se tu parar de acreditar. Sim. Uhum. Segundo, todas as tuas dúvidas, aí eu volto de novo para minha frase chavão. Filho de Deus vai ter dúvida, mas na medida que essa dúvida vem, vai também, Uhum. não fica mais em Uhum. você. E quando tu te conecta a isso, cara, é lindo. O Uhum. processo é bonito. Tu vai, claro, vai chegar situações. Eu moro sozinha aqui, né? Eu vim, eu e eu. Não, eu e Deus, É. né? Eu e esse divino ser que habita a gente. Então, assim, vai chegar momentos que tu tem dúvida se tu consegue sustentar a tua estrutura. No meu caso, que eu larguei uma forma de trabalho e vim para uma outra forma de trabalho. Uhum. Aqui eu tenho que buscar o meu sustento. Aqui era garantido, estava super de boa, estava super bem, né? Aqui eu tive que correr atrás. Então, tu tem dúvida se tu consegue bancar a tua estrutura. Uhum. Bancando a estrutura, que foi que eu sempre me preocupei. Eu só tenho que bancar essa estrutura. Bancando isso, eu sei que o meu trabalho é legal, que chega bem, que as pessoas gostam, que as pessoas se transformam, né? Deu, Uhum. deu. Continua evoluindo, vai aprender um pouco mais, vai fazer diferente, vai se conectar a outras mulheres vencedoras, vai lá, busca experiência incrível e traz o que cabe para dentro do teu empreendimento. Então, empreender para mim não era uma realidade, não era algo que eu imaginava que sabia fazer, e ainda hoje acho que eu não sei fazer. Mas a coisa toda é que se tu acredita no teu potencial, acredita naquilo que tu sabe fazer, e o que tu sabe fazer não é mesquinho, Uhum. tu compartilha com outros. Sim. Uhum. Porque a gente, quando é terapeuta, a gente compartilha. Não tem a Cleide fazer uma sessão terapia se ela não viveu. Não É, tem. exatamente. Primeiro eu. E é muito engraçado que toda vez, ao menos quando eu fui fazer as minhas formações, o primeiro passo é eu. Uhum. Tudo que eu vou estudar, eu tenho que aplicar em mim. Exatamente. Eu preciso aplicar em mim, sabe? Porque não tem como eu fazer para o outro se eu não sei qual é a reação que vai estar. E nisso tudo que vocês falaram aqui, o mais importante é agarrar as oportunidades, né? É acreditar em si, mas assim também veio a indicação da OAB. Tinha tudo para dizer, não, mas eu não estou preparada ainda, ou eu não tenho tantos clientes assim, eu não tenho uma fama, eu não. Não tem um Porque espaço também. às vezes vem uma autossabotagem, né? Mas assim, agarra as oportunidades. Vai lá, se alguém te Exatamente. indicou, é porque ela confiou no teu trabalho. Então, Exatamente. além de ti que confia no que tu faz, ó, já tem mais uma pessoa. E vê, uma pessoa que daí surgiu mais 5 de vale presente, depois que foi indicando, e as coisas vão fluindo. E eu acho que empreender é isso, é agarrar as oportunidades e entender também que tem mês que eu vou faturar X lá em cima. Tem mês que eu vou. E que a gente vai ter que balançar pratos, equilibrar Exatamente. pratos, né? Mas que. Ai, Mel, eu acho que esse mês eu vou me reunir com uma colega, eu vou fazer uma promoção, né? Sim. Ou um indica o outro, talvez a técnica que eu não faço é o que tu precisa, ó, eu tenho alguém para te indicar. Sim. E a gente vai abraçando. E as meninas do núcleo falaram muito isso, no sentido de, quando elas se percebem, elas estão usando as joias que a Adriana vende, estão usando, às vezes, a massagem, né? Ou uma outra terapia, e vão se conectando ali. E quando viu empreendimentos que eram diferentes, que às vezes, né? Uma tem semi-joia, a outra advoga, a outra tem Construindo uma conta. rede de solidariedade entre as mulheres Exatamente. empreendedoras. Com certeza. É, E eu acho que ainda falta um pouco entre nós mulheres. Eu acho ainda também. falta. Sabe? Eu acho que ainda falta, porque a gente poderia fazer, né? Por exemplo, o núcleo do CDL, de repente até levo essa ideia para elas, a gente fazer tipo um grupo fechado. Porque existe hoje acho que é BNI, que são grupos que as pessoas, um indica o outro. E tem que indicar primeiro
o que é dentro do núcleo. Uhum. Entendeu? Então, o que é as principais reuniões? As primeiras reuniões. Eu preciso saber o que tu faz com todos os detalhes. O que tu faz e qual é a transformação que o teu trabalho traz, sabe? E é um acordo que eles fazem entre eles, que antes deles indicar alguém de fora, eles têm que passar por todo o núcleo, vamos dizer assim, e saber se ali aquele núcleo não trabalha com algo parecido que possa auxiliar aquela pessoa que está precisando. E a indicação é tanto um do outro quanto pessoas de fora. Perguntou, eu estou precisando disso. Eles vêm e trazem isso para dentro do... E isso deveria ser até entre os nossos amigos, os nossos familiares, né? Que é outra coisa que eu quero trazer aqui para o pessoal, porque pode parecer muito duro, mas às vezes é das pessoas que tu mais espera apoio e incentivo é que tu não vai receber. Infelizmente acontece um conhecido que tu acha assim que vai te apoiar, vai dizer, mas tu vai gravar vídeo, tu vai, né, não sei, tu vai te mudar pra lá, largar um emprego com toda segurança pra fazer o quê? Tu nem sabe o que tu vai fazer, tu tá louca? Daí já vem aquelas coisas assim, né? E tu tem que realmente pensar nisso, assim, de indica quem tá do teu lado, indica, apoia. Às vezes é uma curtida, segue uma página na rede social, um comentário, um encaminhamento, são apoios assim que fazem toda a diferença. Toda a diferença, porque às vezes a gente indica alguém que a gente nem conhece. Uma loja que viu na internet, que nunca teve acesso, ou um fulano falou de um outro, não sei o quê. Mas do lado da tua casa tem alguém, ou pertinho de ti a mãe de um amigo, ou o amigo, né? Por que não a gente se apoiar? Infelizmente ainda isso é uma batalha que a gente acho que tem muito a evoluir, né? O do apoiar um ao outro. Concordo com você. Mas eu acho que a gente não pode deixar isso nos abater, né? Como vocês fizeram, que vocês são exemplo disso, que por mais que ouviram assim, às vezes, que coisa louca sair do estado que tu tá e do trabalho que tu tem e deixar tudo pra trás. Ou, meu Deus, tu vai mudar de ramo assim? Que mudança radical é essa? Tá dando tão certo a empresa, tá, né? Por que tu não volta pra empresa? Fica lá só no administrativo. Agora, dizer não, eu vou em busca do que eu quero. E se não tiver apoio de mais ninguém, eu tenho daquele lá de cima, que tá sempre do meu lado. Então é o suficiente, né? É aquela coisa de assim, eu vou dar o passo sem saber se tem chão. Porque ele vai... Ele vai colocar. Vai, né? Coloca. E eu acho muito legal essa coisa da CDL, principalmente do Núcleo Mulher, né? Que é o que está promovendo o livro, de trazer essas ferramentas que apoiam, né? De mostrar assim, eu sou empreendedora, eu vou aprender a falar, vou aprender a me portar, eu vou indicar um amigo, e se ainda não tem, então vamos fortalecer mais esse grupo aí para que realmente isso fique cada vez mais forte, que a gente possa cada vez mais divulgar o trabalho da outra, porque é o que a gente tem. O pessoal fala assim, a inteligência artificial tá aí, vai substituir tudo. Jamais ela vai substituir o ser humano. Tu pode fazer tudo online, né? Começar o atendimento online no Instagram e tudo, mas por trás daquilo ali tem um ser humano, tem um coração. Tem uma conexão. Tem sabe? uma conexão. Uma conexão. Eu sei que eu me lembro muito, eu atendi uma moça do Canadá. E algo que quando ela terminou, ela me disse assim, olha, eu jamais imaginei que eu iria fazer uma terapia, uma do lado do mundo, outra do outro, e que fosse algo tão forte e tão transformador. E eu tenho que esse lindo. depoimento assim gravado, sabe? E ela ainda colocou assim, não é a distância que faz a não transformação. Ai, que lindo. O que faz a transformação é a técnica e a pessoa que está do outro lado. A conexão, a energia, sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? É tu olhar para tudo que tu faz. É olhar para aquilo que a gente faz, para o que vencemos e dizer, uau, eu consegui. E quando veio
indicação de lá, vamos escrever um livro. Quem quer participar? Como é que vocês colocaram o nome de vocês? Vocês já se viam nessa posição de inspiração? Ou foi escrevendo o livro que vocês perceberam, a minha história realmente é incrível? Porque às vezes a gente só para se analisar quando a gente bota no papel, né? Quando para olhar pontinho por pontinho. Como é que foi para vocês aceitar esse desafio de escrever um livro? Eu acho que a gente passou, todas nós, assim, acho que todas as mulheres que se colocaram para escrever o livro, primeiro assim, é para mim. Primeira coisa, eu olhei assim aquilo, nem sempre eu vou nas reuniões da CDL, porque meus clientes é da tarde para a noite, no final do dia, que intensifica, né? Então, toda terça-feira, toda segunda, sempre tem um cliente e outro. Moral da história. Mesmo não estando tão presente, eu senti que aquela história deveria ser contada por mim. Era a minha história que devia estar lá. E o bom foi que aceitaram, né? E que aceitaram que a minha história deveria estar lá. Eu acho que a minha história de mudança abrupta, de carreira, de vida, de tudo, quase que um rompimento total com um mundo e outro. Essa história, para mim, ela é muito importante na minha vida, como um marco transformador. Se é um marco transformador para mim, eu imagino que outras mulheres devam estar querendo muito mudar suas histórias. E se a minha história ajudar uma mulher, ao menos pensar que isso é possível, para mim já estou mega feliz. Porque é isso que importa. É você ter isso, ter esse elo com a outra pessoa, mesmo que não te conheça, mesmo que não se relacione, mas a minha história bateu um pouquinho e ela pode fazer as transformações dela com mais pé no chão. Faltou chão. Então tá, pega isso que pode te colocar no pé no chão e aí você fazer a tua mudança também. Não precisa ser tão radical como a minha, né? Mas Se for, aí, vai ó. ter uma história parecida para dar uma olhada e dizer, não, eu só vou fazer diferente, tudo certo. E uma história de sucesso, né? Eu acredito que sim, viu? Sim. Eu amo essa coisa, não exatamente da palavra sucesso. Eu acho que a gente tem sucesso, se acordou, já está com sucesso. Incrível. Sim. Aham. Agora, se tu consegue, além desse acordar, olhar para a vida com tamanha esperança a ponto desse sol lindo brilhar todo dia, toca, bora lá. E pra ti? Eu já tenho um livro, né? Eu já sou coautora de um livro, então já tinha tido essa experiência. Como é que é o nome? Extraordinariamente Elas. Ai, bicho. E é um livro com 26 mulheres, um livro de muita inspiração, onde cada um pôde contar a sua história e cada um escolher o tema, se queria ir para a espiritualidade, para o autoconhecimento ou cada um, né? E dentro desse livro a gente conta a história, traz o que é do seu trabalho, né? Aquele lá eu acabei escrevendo pela espiritualidade, como eu tenho bem coisa, e eu sempre digo que Deus foi a minha transformação. Ele foi meus milagres. E foi por ele que tudo aconteceu. Me permitir passar por momentos de muitas dores, mas por momentos de muito sorriso. Então lá eu trouxe muito a espiritualidade. E no final de cada capítulo a gente tem exercícios. E fazendo exercícios do como é a vida e trazendo para dentro do meu trabalho, né? De como se olhar diferente, o que Deus tem, o que a Bíblia fala perante as emoções, perante tudo. Tu faz um ligamento, um conectado com o outro, sabe? A neurociência que a gente estuda e a gente se forma, tu vai para a Bíblia, ela já estava lá. Só não estava sendo colocada tão em prática. Então foi uma experiência muito boa. E quando eu olhei assim, eu digo, não, vamos embora, tá na hora do próximo.
próximo capítulo, as próximas páginas, né? Eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade até no escrever, porque eu acabei querendo trazer o que o outro passou para dentro desse, Tá, entendeu? entendi. E acabou ali, eu tive que escrever e reescrever algumas vezes, sabe? Mas tudo certo, tá tudo ok. Isso faz parte do aprendizado do próximo degrau. Mas é algo que queima muito dentro do meu coração. E eu me encontro muito dentro da escrita. Quando eu começo a escrever, parece que o mundo lá fora não acabou, sabe? Tu começa aqui, eu digo, parece que o Chico Xavier incorporou, sabe? As palavras vão se conectando e depois tu olha assim, meu Deus, isso fui eu que escrevi, sabe? Então eu tenho essa habilidade na escrita, a habilidade no desenvolver. Vocês querem ver, a habilidade é fazer uma homenagem para alguém. Ah, imagina. Sabe? Assim, meus primos, eles me mandam mensagem, ai, eu preciso de uma mensagem, assim, eu faço um rascunho ali e eu transformo, sabe? E eu sei que agora ainda foi, meu pai fez 78 anos, a gente fez uma festa mais íntima para ele. Aí meu irmão até na hora ele assim, não vai fazer homenagem, né? Eu assim, vou. Aí ele assim, mas nós não combinamos nada. Eu assim, eu também não. Pergunta pro teu cunhado, eu assim, que horas que eu estava escrevendo essa homenagem pro pai? Aí ele assim, que horas? Hoje de manhã às 3 horas, Deus me acordou. E era o dia da festa. 3 horas da manhã, Deus me acordou. E eu comecei no notas do celular, lá a colocar. E daqui um pouco eu assim, gente, eu preciso colocar esse papel, que a gente ia sair 7 horas para a festa era durante o dia. E aquilo, eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, meu pai é muito turrão, sabe? Uma pessoa bem antiga. E eu só escuto. Ai, que delicinha. Sabe? E ver todas as pessoas que estavam, eu não estava falando só eu para o meu pai, eu estava falando de todos os meus primos para os pais, sabe? Eles vieram assim, Cleide, tu falou da minha história, sabe? E não foi algo chato, foi algo que eu peguei o que a gente viveu e trouxe para as emoções, o que a gente passou. Eu sei que teve uma parte que eu disse, pai, por muitos anos eu guardei muitas mágoas, e era uma realidade. Eu guardei muitas mágoas dentro do meu coração por tudo que nós vivemos, por tudo que o Senhor fez. Aí estavam meus irmãos atrás de mim, eu ainda disse pelas surras que nós apanhamos, que nem sabíamos do quê. Aí eu ainda disse para ele, mas hoje eu agradeço. Agradeço por tudo. E sei que o Senhor deu o seu melhor para nos educar. Por isso, hoje, nós somos todas pessoas de bem, nós somos pessoas valiosas, nós somos pessoas. E eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Ai, que Obrigada, lindo. sabe? Mas aquilo, assim, foi algo, assim, que todo mundo ficou impactado. E agora o meu sogro vai fazer 90 anos. Aí eu disse, disse pro meu esposo, lê uma homenagem pro teu pai, são 90 anos. Eu assim, mas eu não tenho criatividade. Eu assim, Deixa tá comigo, né? Aí ele assim, mas eu não tenho histórias, eu não tenho muitas memórias boas, que eu fui resgatando, que o pai de segunda a sexta, ele era uma pessoa sisuda, sabe? Mas chegava sábado e domingo, o pai era um paizão, a gente brincava, a gente ria, a gente transformava momentos muito simples em conexão. Até hoje, quando eu escuto uma música do Tinico Tinoco, do Mato Grosso e Matias, são algo que me relembra, é muito forte. E aí eu sei que eu disse para ele, cara, só me traz algumas coisas que eu transformo. Aí eu sei que eu comecei no bloco de notas, ele falando e eu já fui, né? E ele não estava nem percebendo, né? Aí eu comecei a ler para ele. Caraca! Não é que tu tem o dom Talentosa. de transformar. É. Então, quando foi pra escrever a tua história, 10 páginas tiveram que dizer assim, Gente, foi muito desafiador. Muito. Pra alguém que escreve assim e que daí vai botando tudo que vem do coração. Imagina, passou 10 páginas. Vamos cortando, vamos cortando. O meu, eu acho que deu 20 direto, gente. Daí resumir. Resumir Olha, também não é nada difícil. fácil. Não, né? é mais desafiador do que escrever. É. Sabe? Parece que tu tá
tirando partes importantes da história, porque são tantos detalhes, né, que Sim. trazem aquela história e fazem ela ficar tão rica que tu fica, eu não acredito que eu vou ter que cortar isso aqui. Não tem, né? Tem que cortar, não tem. adianta. Mas deu certo. E hoje vocês se veem nesse papel, então, de inspiração. Quando vier o lançamento do livro, estão preparadas para os autógrafos, de pegar o livro? Vocês já pegaram o livro na mão? Ainda não? Ainda não. A hora que pegar o livro e dizer, é quase um bebê, né? É. O filho nasceu, tá ali. Porque tu teve a experiência do primeiro. E folhear, achar o teu nome, né? Leu, porque daí ver ali o que tu escreveu no computador, agora tá ali na tua mão, é uma alegria muito grande, né? E eu acredito que pra ti vai ser também essa surpresa. Lógico que o segundo parece que dizem, né? Que é muito melhor do que o primeiro, porque daí tu olha assim, nossa, a minha história tá crescendo, né? É mais um aqui. E quando vem o primeiro, tu pensa, olha só, tô começando. Mais uma trajetória, mais um ponto, né? Nessa coisa de vamos fazer algo diferente. Então, quando veio essa proposta da construção desse livro, eu lembrei, eu esqueci o nome dela, mas é uma escritora, ela morou muito tempo no Campeche e depois foi morar no Paraná. E eu fui no lançamento do livro dela e era literalmente uma colcha de retalhos produzidas a partir de história de várias mulheres. Lindo. Eu achei encantador aquele livro. E eu comecei a conversar com ela, mas assim, mas eu não conversei com ela sobre a minha história, eu conversei com ela sobre a história da minha mãe. Né? E aí ela disse assim, manda a história da tua mãe, escreve essa história e me manda, porque eu acho que é tão linda, é tão interessante a minha relação com a minha mãe. Ainda hoje, ela se despediu da gente em 2018, mas ainda é ela que me acorda na madrugada pedindo para eu rezar. É tudo muito, sempre foi muito intensa a minha relação com a mãe, né? E então, quando ela faz isso, eu sei que tem alguma coisa que eu vou precisar resolver no outro dia e para eu me fortalecer na oração. Que lindo. E então, quando eu fui escrever esse livro, ou esse capítulo desse livro, eu fiz muito pensando nela. Porque se ela tem uma história de vida tão incrível, e consegue ainda hoje me chamar a atenção para uma espiritualidade, principalmente para a espiritualidade, que ela nunca disse para mim, Iradi, faz qualquer coisa da tua vida, reza, acredita, confia. Aí uma outra amiga diz uma vez para mim, Iradi, quando ninguém mais confia, você tem a obrigação de confiar. E a minha mãe era isso, ela sempre foi isso na minha vida e é ainda hoje. Assim, muitas vezes durante a semana eu acordo ela dizendo, filha, acorda, é hora de rezar. E, então, Lindo. quando veio essa escrita do livro, eu fiz escrevendo o tempo todo pensando na minha mamãe, né? Nesse amor que não cessa, por mais distante, por mais que esteja ela lá junto do Papai do Céu, junto dos anjos, enfim. Ele ela tá aqui, acompanha para a eternidade, né? Ela é viva em mim ainda, né? E é viva em todos nós, ela tem essa capacidade de se manter viva em Que todos os bonita essa filhos. relação, que coisa linda, Então, né? escrever isso e agora receber esse livro com aquele cheirinho, eu amo cheirar livro novo, né? Eu ganhei ainda, semana passada eu ganhei um livro e a primeira coisa que eu fui foi tirar do plástico e cheirar. Eu amo cheirar livro, né? E cheirando esse livro, que é essa criação dessas 16 mulheres maravilhosas, é literalmente aquela colcha de retalho que a gente quer tanto de mulheres poderosas, né? Eu digo que a gente é poderosa. A gente às vezes tem um pouquinho de dúvida disso. Mas eu acho que nenhuma mulher devia ter dúvida do quão grande é o poder. E o poder é literalmente sair de um lugar do só fazer por fazer. Daqui um pouco vai fazendo, vai construindo uma outra relação, uma outra história. E essa história está tão madura a ponto de cair num livro com outras tantas, né?
Não, realmente é um projeto muito lindo. Todas que eu conversei até agora, a gente fica emocionado de ver o quanto de batalha, né? Mas também de tanta felicidade que tem nesse projeto, nesse caminho que cada uma percorreu. E o que tem em comum em todas vocês é aquela coisa que a gente conversou do propósito. O que brilha os olhos, que tá fazendo aquela coisa que aquece o coração, que sabe que tá no lugar certo, que se encontrou, que é o mais bonito de tudo, porque daí tu consegue enfrentar todos os desafios do dia a dia, de empreender, de ir em busca de cliente, de tudo que acontece, tu pensa assim, não, mas é o meu propósito, eu amo o que eu faço, vamos lá, é mais uma barreira, então tá, vamos, eu vou passar por ela e tá tudo certo. Eu quero pedir as redes sociais de vocês, ou o contato, como é que as pessoas fazem para chegar, fala da empresa, tu não deu o nome, né, as tuas empresas, enfim, então, por favor, fiquem à vontade para divulgar. Então, vou me apresentar novamente, né? Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora terapeuta. E para você fazer terapia, tanto presencial, eu atendo aqui no PM, no Pagani, é o meu consultório, e tanto online, para você que está em qualquer lugar do Brasil. Aí você me encontra no Instagram, Cleide Hoffmann, 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 e o SC no final. No número 48999789134. E tenho a empresa do transporte escolar, que é somente aqui para o pessoal dentro da Palhoça, alguns bairros. Aí você entra em contato no meu outro número de telefone, 48984527040. A empresa Transporte Escolar JVC. Jéssica, Cleide e Valciane, o nome das minhas princesas. Que lindo! Iradi, deixa aí o seu contato, como é que o pessoal faz para chegar em você? Então, meu contato ele é muito presencial, né? É no espaço Divina Luz Terapias. Fica ali na rua Esplanada 90, bem pertinho da prefeitura. E nas redes sociais é @espaço Divina Luz Terapia ou @Iradi de Brito. Contato telefone eu ainda não troquei porque eu amo esse número, né? É 51 99629 7979. Então, para todas as pessoas que adoram um tarô, adoram uma massagem, amam um reiki, amam a radiestesia, enfim, são inúmeras as terapias que o espaço oferece para os moradores aqui de Palhoça, São José e toda a região da Grande Florianópolis. Fiquem bem à vontade, é só marcar. Ai, perfeito. E depois a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo para quem quiser encontrar elas. E eu já vou dizer, vai lá, segue, curte, compartilha, entre em contato, conversa, né? E eu tenho um amigo que tá precisando, vai lá, indica. E lembrando também que você que está assistindo, nos ouvindo, se inscreva no nosso canal do YouTube, aperta o sininho, curte e compartilha esse vídeo, bota lá nos comentários, Mel, essa história me inspirou muito, eu adorei, eu vou começar um negócio, eu não estava muito bem e algo que vocês falaram me tocou, compartilha com a gente, comenta, a gente vai gostar de saber. E não se esqueça que a gente tem as redes sociais, Instagram, TikTok, @MelanieTalkShow, e nós estamos nas plataformas de áudio, Amazon Music, Deezer e Spotify. Vai lá ouvir essa conversa gostosa e eu quero de novo agradecer, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês e realmente foi uma conversa, assim, de muita luz, né? Foi uma conversa que acredito que quem nos ouviu e nos assistiu ficou tocado também. Muito obrigada, gente. Gratidão. Que agradeço, assim, foi muito gostosa a conversa aqui e você conduz maravilhosamente bem, né? Obrigada. Então, nossa, me senti muito contemplada nessa conversa, muito bom. Era isso então, muito obrigada e até breve. Até. Até.